Bem, olá a todos, estamos na nossa aula número 3 da disciplina de Álgebra Linear 1 e hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações lineares e operações elementares. Bem, vamos começar com uma breve motivação sobre o estudo de sistemas lineares. Um problema fundamental que normalmente é encontrado na descrição matemática de fenômenos é a solução simultânea de conjuntos de equações. Traduzindo para a linguagem matemática, tais fenômenos passam a ser descritos por um conjunto de m equações em que o problema consiste em encontrar a solução de n incógnitas. E aí eu posso relembrar a vocês o nosso problema visto no finalzinho da nossa aula passada, que se iniciou como um problema de matrizes e no final nós conseguimos traduzir esse problema em resolver dois sistemas lineares. Aqui também nós vamos ver um outro exemplo em que também um problema inicialmente que não tem nada a ver com equações vai ser traduzido também em um sistema de equações. Vamos começar com o seguinte exemplo. Uma transportadora possui três tipos de caminhões, representados por C1, C2 e C3, aos quais são equipados para transportar três tipos de diferentes máquinas. Essas máquinas eu vou chamar de M1, M2 e M3, segundo a seguinte tabela. Deixa eu traduzir aqui essa tabela para você. Isso aqui significa que o caminhão C1 ele consegue carregar uma máquina M1, certo? Ou uma máquina M2 ou uma máquina M3. O C2 ele consegue carregar nenhuma máquina M1, uma máquina M2 e duas máquinas M3. E o C3 consegue carregar duas máquinas M1, uma máquina M2 e uma máquina M3. Posto essa situação, nós vamos colocar o seguinte problema. Supondo que a tabela mostra a quantidade de máquinas que cada caminhão pode transportar, levando em conta a sua carga máxima permitida, ou seja, cada caminhão consegue levar apenas os elementos da tabela, ou seja, uma máquina M1, certo? Ou, por exemplo, o C1, né? Uma máquina M1, ou uma máquina M2, ou uma máquina M3. Esse é o máximo que ele consegue. Então, o problema aqui consiste em dizer quantos caminhões de cada tipo devemos enviar para transportar exatamente 8 máquinas do tipo M1, 8 máquinas do tipo M2 e 10 máquinas do tipo M3. Bem, modelando esse problema, nós chegamos no seguinte conjunto ou lista de equações lineares. Tá? Um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Esse aqui, x mais 0y mais 2z igual a 8, x mais y mais z igual a 8, x mais 2y mais z igual a 10. Onde x é a quantidade de caminhões C1, y a quantidade de caminhões C2 e z a quantidade de caminhões C3. Bem, assim como no exemplo da matriz, na aula passada, nós traduzimos um problema em resolver uma lista de equações. Esse tipo de procedimento acontece com muita frequência, então se torna indispensável o estudo desse tipo de lista de equações. Esse tipo de lista de equações é o que nós chamamos de sistemas de equações lineares. E o nosso propósito, a partir dessa aula, é desenvolver métodos para poder resolver esse tipo de lista de equações. Bem, vamos definir matematicamente, formalmente, o que significa um sistema de equações lineares nesse slide. Então, definição. Um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas é um conjunto de equações dessa forma. A1x1 mais A12x2 mais até A1nxn igual a B1 até AM1x1, AM2x2 até AMNxn igual a Bn. Aqui nós temos uma lista de m equações com n incógnitas. Então, de cada uma desses A e J aqui, eles são números reais ou complexos. Então, isso aqui para a gente é um sistema de equações lineares.
a partir de o que seria uma solução de um sistema de equações lineares. Nós vamos chamar esse sistema aqui de estrela. O que seria uma solução dele? Uma solução dele seria uma n-úcleo de números, x1, x2, xn, que satisfaz simultaneamente as m equações. Dois sistemas de equações lineares eles são equivalentes quando toda solução de qualquer um dos dois sistemas também é a solução do outro. Então, dois sistemas eles são equivalentes quando possuem as mesmas soluções. Agora nós vamos fazer a conexão entre sistema e matrizes, que é o que a gente já vem estudando. Então, podemos descrever o sistema estrela na sua forma matricial, dessa forma aqui, ó. Pega os coeficientes que acompanham as incógnitas, coloca numa matriz, coloca as incógnitas em uma matriz coluna e coloca os termos independentes, que são os termos que vêm depois da igualdade, que não acompanham nenhuma variável, você coloca nessa outra matriz coluna. Perceba o seguinte, se você multiplicar essas matrizes, certo? E usar a igualdade de matrizes, você vai obter exatamente as m equações do sistema. Então, escrever dessa forma ou escrever dessa forma são ambas maneiras equivalentes de você descrever o mesmo problema. Só que escrevendo dessa maneira aqui, você está usando uma linguagem que você já vem trabalhando, que no caso seria a linguagem de matrizes. E aí você tem as ferramentas que a gente já vem trabalhando desde a primeira aula. Então essa seria a forma matricial do problema. Ou você poderia escrever de forma mais compacta dessa forma. AX igual a B. Onde esse A é essa matriz aqui, esse X é essa matriz aqui, e esse B seria essa matriz aqui. De forma mais detalhada, cada uma dessas matrizes tem um nome. A matriz A, que é a matriz que vem com os coeficientes que acompanham as incógnitas, ela é chamada naturalmente de matriz dos coeficientes. A matriz X, que é uma matriz coluna, que possui todas as incógnitas, é chamada matriz das incógnitas. E a matriz B, que acompanha todos os BIs, também é uma matriz coluna, assim como a X, ela é chamada de matriz dos termos independentes. Independentes porque nenhum deles vem acompanhado de nenhuma incógnita. E temos também mais outra matriz que você pode associar a um sistema, que seria a junção da matriz A com a matriz B. É a chamada matriz ampliada do sistema. Percebam que as n primeiras colunas são exatamente as n colunas da matriz A, a matriz dos coeficientes, e a última coluna é a matriz dos termos independentes. Então você junta essas duas informações e aí você vai ter a matriz ampliada do sistema. Essa matriz aqui vai ser importantíssima para o nosso plano, para o nosso projeto de resolver sistemas. No decorrer dessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Por último, nessa lista de observações, eu gostaria de frisar o que não é um sistema. Okay? Nós vimos a definição do sistema, uma lista de equações, mas não são equações quaisquer, são equações lineares. Perceba que esse conjunto aqui de equações não é um sistema de equações lineares, porque essas equações aqui elas não são lineares. Vamos focar nessa primeira equação aqui. Essa primeira equação aqui não é linear por causa desse x vezes y. Volte aqui para a nossa definição. Cada incógnita aparece apenas uma vez em cada equação. Você não tem incógnitas com potências maiores que 1 e você não tem multiplicação de incógnitas. Veja que aqui você tem duas incógnitas, uma multiplicando a outra, x vezes y. Isso faz com que essa equação não seja linear.
O mesmo acontece com essa aqui. Você tem uma potência maior que 1 do x. X vezes x. X ao quadrado. Isso faz com que também essa equação não seja uma equação linear. Portanto, esse sistema aí não é um sistema de equações lineares. Então, isso é só para deixar claro que nós vamos trabalhar nesse curso com sistemas de equações lineares. Vamos encontrar soluções para os sistemas de equações lineares. Então, isso não engloba problemas desse tipo. Tá? Esses são sistemas de equações não lineares. Então, isso foge do escopo da disciplina. Então, o que de fato são? Vamos ver exemplos a partir de agora de equações lineares, sistemas de equações lineares. O primeiro deles é um exemplo que nós já vimos. Nós vimos na aula anterior, nós resolvemos até esse sistema. Considere o conjunto de equações abaixo. Note o seguinte, cada variável aparece uma única vez, com potência 1, e uma não está multiplicando a outra, você não tem esse tipo de problema. O mesmo acontece nessa equação de baixo. Então, todas as duas equações são lineares, portanto, essa lista de duas equações forma um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas. As incógnitas, nesse caso, são o x e o y. Nós vimos na nossa aula passada que o par menos 4, 3 é uma solução do sistema estrela. Porque quando você substitui x por menos 4 e y por 3, você vai ter que esses valores satisfazem simultaneamente as duas equações. Além disso, você pode escrever a forma matricial do sistema. A matriz dos coeficientes está aqui, 2, 3, 3, 4. A matriz das incógnitas está aqui, x e y. E a matriz dos termos independentes está aqui, 1, 0. Além disso, a matriz ampliada é essa aqui. Basta você pegar a matriz dos termos independentes e adicionar mais uma coluna. Aliás, pegar a matriz dos coeficientes e adicionar mais uma coluna. A coluna dos termos independentes. Então tá aqui. Essa é a matriz ampliada do sistema. Vamos ver mais outro exemplo de sistema de equações lineares. O nosso exemplo da motivação de hoje. Aqui, x mais 0y mais 2z igual a 8, x mais y mais z igual a 8, x mais 2y mais z igual a 10. Vejam mais uma vez, cada incógnita aparece uma única vez com potência 1, e nenhuma está multiplicando a outra. Isso acontece em cada uma dessas equações. Então, as três equações são lineares, formando, portanto, um sistema de equações lineares. Então, nós podemos afirmar que estrela é um sistema de equações lineares com três equações e três incógnitas. A sua forma matricial está aqui, a equação, ou melhor, a matriz dos coeficientes, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, matriz das incógnitas, x, y, z, matriz dos termos independentes, 8, 8, 10. E quem seria a matriz ampliada do sistema? Está aqui. É a matriz dos coeficientes, adicionando a última coluna na matriz dos termos independentes. Bem, vejam que até agora o que a gente conseguiu fazer? Nós definimos um sistema de equações lineares e conseguimos associar um sistema de equações lineares a uma matriz. Agora eu vou forçar a memória de vocês e relembrar o início da nossa primeira aula, onde nós apresentamos uma tabela com notas de alunos, e uma das motivações para se trabalhar com matriz seria escrever aquelas informações de forma mais compacta, levando em consideração apenas as informações numéricas. E vejam que a gente está fazendo a mesma coisa aqui, quando a gente pega um sistema e associa a uma matriz.
você está retirando as informações que interessam nesse sistema, as informações numéricas do sistema. Quando você olha para a matriz ampliada do sistema. Vejam que essa primeira matriz aqui ainda continua sendo a matriz dos x, da incógnita x. A segunda coluna ainda continua sendo a coluna dos y. A terceira coluna dos z's. E a última, a dos termos independentes. Então, as informações que esse sistema aqui carregava, essa matriz ampliada continua carregando de forma equivalente. Então, ao invés de a gente ficar trabalhando com sistemas que têm uma notação um pouco mais pesada, a gente vai trabalhar com matrizes. Em vez de resolver sistemas, a gente vai, entre aspas, resolver matrizes. Então, essa é a proposta. E como seria resolver matrizes? Bem, a partir desse momento, nós vamos estabelecer algumas operações que nós podemos fazer com as matrizes. Essas operações são chamadas operações elementares sobre as linhas de uma matriz. E elas são 3. Vou apresentar elas aqui e elas vão ser suficientes para a gente poder cumprir o nosso objetivo, que é resolver um sistema. Né? Então, a nossa primeira operação elementar ela é bastante simples, é a operação permutação. Permutação da iésima linha pela jésima linha. Como é que a gente simboliza essa operação? A gente simboliza dessa forma. LI, uma setinha dupla, LJ. Isso indica que eu estou permutando a linha LI com a linha LJ. Na prática, como é que você faz isso aí? Você tem aqui a matriz 1, 0, 4, menos 1, menos 3, 4. E esse símbolozinho aqui significa que eu permutei a linha L2 com a linha L3. Então, você vai trocar a posição das duas. A linha L2 vai virar a linha L3 e a linha L3 vai virar a linha L2. Dessa forma, você permutou as duas linhas. E isso é a nossa primeira operação elementar. Veja que a linha L1 não foi citada, então ela permanece inalterada. A operação permutação é uma operação bastante simples. Não tem muito o que dizer. Vamos agora para a nossa próxima operação elementar, que é a troca de uma linha por um múltiplo dela. A multiplicação da iésima linha por um escalar. Como é que por um escalar não nulo, tá? Vale frisar isso aqui. Você não pode trocar uma linha não nula por uma linha nula. Mas você pode trocar ela por uma linha, por um múltiplo dela não nula. A notação para essa operação elementar é essa aqui. Você pega LI e leva em K vezes LI. Ou LI multiplicado por K, como você preferir. Então essa é a notação para essa operação elementar. Um exemplozinho. Vamos trabalhar com a mesma matriz, para ficar claro o que cada operação elementar faz. Então, trabalhando com a mesma matriz do exemplo anterior, agora eu vou fazer uma operação elementar diferente com ela. Fazer a operação elementar multiplicação por escalar. Então, eu vou pegar a linha L2 e vou levar em menos 3 vezes a linha L2. Perceba aqui, a linha L1 não foi citada, não mexe nela. A linha L3 também não foi citada, não mexe nela. Então, a única coisa que vai mudar de uma matriz para outra é a linha L2. O que é que você vai fazer com a linha L2? Multiplicar todos os elementos dela por menos 3. Então, o que era 4 virou menos 12 e o que era menos 1 virou 3. Destacar aqui o que mudou, foi isso aqui. Então veja também que essa segunda operação elementar, ela também é bastante simples. Então, você troca uma linha por um múltiplo não nulo dela. Agora nós vamos falar da nossa terceira operação elementar. Nossa terceira operação elementar das 3, ela é a mais elaborada. Como é que ela funciona? Você substitui a iésima linha
pela iésima linha mais um múltiplo da jésima linha. Qual é a notação para essa operação? Você pega LI e leva em LI mais K vezes LJ. Essa é a notação para essa operação elementar. Como é que ela funciona na prática? Vamos trabalhar mais uma vez com a mesma matriz. E o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar a linha L3 e vou levar na linha L3 mais duas vezes a linha L1. Vou pegar aqui L3 e ela vai na linha L3 mais duas vezes a linha L1. Então ficaria menos 3 mais 2, ficaria menos 1, e 4 mais 2 vezes 0, ou seja, 4 mais 0, 4. Se você achar complicado fazer essas operações de cabeça, deixa eu abrir aqui o quadro. Se você estiver se deparando pela primeira vez com essas operações elementares, principalmente essa terceira, você pode ter uma dificuldade maior em fazer essas operações de cara. Então, aqui vai uma dica para você trabalhar com essas operações. Você vai olhar essas linhas aqui como matrizes linha e vai fazer as operações que você já conhece de matrizes: multiplicação por escalar e soma de matrizes. Então vamos lá. Vamos olhar essa linha 3 aqui como sendo uma matriz linha. Então vamos lá. Matriz linha menos 3, 4. Menos 3, 4. E essa daqui é a nossa linha L3. Você quer levar ela em L3 mais, deixa eu consultar aqui de novo, 2 vezes L1. 2 vezes L1. Então repete aqui, L3 mais 2 vezes L1. Você também vai olhar L1 como sendo uma matriz linha. L1 é a matriz formada por 1, 0. 1, 0. Então agora você vai efetuar essas operações. Multiplicação por escalar de matriz, de um escalar por uma matriz, depois soma de matrizes. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vou repetir. 3, 4, mais multiplicação por escalar, vai ficar 2, 0. E agora soma as duas matrizes. Entrada a entrada vai ficar menos 1, 4. Então o que é que você vai fazer? O que é que essa operação elementar fez aqui? Ela vai trocar essa linha na matriz original por essa linha aqui. É isso que você está fazendo na operação elementar. Veja que isso aqui, conforme você for fazendo, vai ficar automático. Você vai conseguir fazer essas contas de cabeça. Mas se você está vendo isso pela primeira vez, eu sugiro que você faça essa continha aqui. Você vai acabar passando um tempo maior fazendo isso aqui, mas é melhor do que você fazer de cabeça e acabar fazendo errado. Então isso aqui é uma ótima dica. E veja aqui, foi exatamente o que a gente fez. A gente trocou essa linha por essa linha. Essa por essa. Então essa é a terceira operação elementar. Vejam que as duas primeiras, a permutação e a multiplicação de uma linha por um escalar não nulo, essas são operações mais simples de trabalhar. Essa terceira operação ela é mais elaborada. Então por isso que eu sugiro que você passe mais um tempo trabalhando com ela e fazendo até essas continhas aqui a mais para não ter erro. Que qualquer erro de sinal pode se propagar na conta e aí no final você vai chegar na resposta errada. Então essa é a nossa terceira operação elementar.
com isso, agora que a gente sabe o que são operações elementares, eu consigo definir um novo objeto, certo? Uma nova definição aqui para vocês. O que seria? Sejam A e B matrizes de mesma ordem, M por N, dizemos que B é linha equivalente a A, quando B for obtida de A através de um número finito de operações elementares sobre as linhas de A. Qual é a notação para isso aí? A gente escreve A tio B ou A flechinha B. Nesse curso nós vamos priorizar essa notação, mas em algumas referências vocês também podem encontrar essa aqui. O que isso aqui significa? Significa que B é linha equivalente a A. Isso aqui também significa a mesma coisa. Ou seja, você parte de A, a partir de um número finito de operações elementares, você chega em B. Isso é ser linha equivalente. Um exemplo bastante simples e que a gente já fez. Essa matriz aqui é linha equivalente a essa. A gente viu no exemplo anterior que a gente usou uma terceira operação elementar aqui, nessa terceira linha, e chegou nessa linha. Então, a diferença dessa matriz para essa é uma operação elementar. Em particular, é um número finito de operações elementares. Então, por isso que ambas são linha equivalentes. Agora vamos ver aqui um exemplo um pouco mais elaborado. Nosso exemplo 3 da aula de hoje. Mostraremos que essas matrizes são linha equivalentes. Ou seja, você obtém essa segunda matriz a partir dessa, usando uma quantidade finita de operações elementares. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos partir da primeira matriz. E o que a gente vai fazer aqui? O seu referencial vai ser coluna a coluna. Você vai comparando coluna a coluna das matrizes. Então, a primeira coluna dessa você compara com essa. Veja só, o 1 está aqui e o 1 está aqui. Mas abaixo do 1 só tem 0 aqui. Aqui não. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que usar alguma operação elementar que anule esses números. Como as nossas operações elementares são linha por linha, então vamos anular primeiro o 4, depois anular o 3. Vamos pensar, nós temos três opções de operações elementares. A primeira é permutação de linhas. Permutação de linhas não vai anular nenhuma linha. A segunda é trocar uma linha por um múltiplo dela, um múltiplo não nulo. Isso também não vai produzir um zero aqui. Então, a nossa única chance de produzir um zero seria usando a terceira operação elementar. Seria trocar uma linha por ela mais um múltiplo de outra. Vejam aqui, se você pegar a linha 2, trocar pela linha 2, menos 4 vezes a linha 1. Aí ficaria, pelo menos nessa primeira entrada ali, aqui ficaria 4 menos 4, aí daria 0. Então é exatamente essa operação elementar que você vai fazer, para poder anular esse 4 aqui. Então vejam só, L2 vai para L2 menos 4 vezes L1. Então vai ficar 4 menos 4 dá 0, menos 1, menos 4 vezes 0, então vai ficar menos 1. As linhas L1 e L3 permanecem inalteradas. Mas agora você conseguiu 0 abaixo do 1. Agora você tem que conseguir outro 0 aqui. Você tem que transformar o 3 em 0. Então, usando exatamente um argumento bastante similar ao anterior, como é que você faz aqui para anular o 3? Você leva a linha 3 na linha 3, mais 3 vezes a linha 1. Então, vamos lá. L3 vai em L3, mais 3 vezes a linha 1. Então, você vai ter menos 3 mais 3 dá 0. E 4 mais 3 vezes 0 vai dar 4. Então, compara agora. Primeira coluna aqui, você tem exatamente o que você queria.
Agora nós vamos para a segunda coluna. 0 aqui, 0 aqui, 1 aqui, menos 1 aqui. Você já tem o 1, só que ele está com o sinal trocado. Então, qual operação elementar pode trocar o sinal de um número? Vejam só, a permutação não vai fazer isso. A segunda operação elementar é o quê? A troca de uma linha por um múltiplo dela. Esse múltiplo pode ser menos 1. E menos 1 troca o sinal. Então você pode trocar a linha 2 por menos a linha 2. Então você vai ter menos 0 é 0 e menos menos 1 é 1. Então você conseguiu o 1 aqui. Agora, para concluir, para chegar exatamente nessa matriz aqui, você tem que anular esse 4. Como é que você faz isso? A gente já aprendeu nessas operações anteriores que para anular a gente tem que usar a terceira operação elementar. Então, você pode levar a linha L3, a linha 3, na linha 3, menos 4 vezes a linha... Qual seria a linha aqui? A linha 2, né? Veja que se você levar em menos 4 vezes a linha 1, vai dar uma confusão danada aqui embaixo. Aqui embaixo ia ficar menos, no lugar desse 0 ia ficar menos 4, e no lugar desse 4 ia ficar 4 mesmo, porque ia ser multiplicado por 0. Então você não iria conseguir chegar nisso aqui, se você subtraísse por 4 vezes a linha 1. O que você tem que fazer aqui nesse caso é subtrair por 4 vezes a linha 2. Que aí vai ficar, ó, 0 menos 0, vai continuar 0, e vai ficar 4 menos 4. E aí sim você vai ter o 0. Então vamos lá. Você pega a linha L3 e leva na linha L3 menos 4 vezes a linha 2. Então, mais uma vez, 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. E aí você conseguiu exatamente a matriz que você queria. Então veja só. Você obteve essa matriz aqui a partir dessa aqui, através de uma quantidade finita de operações elementares. Aqui vale destacar que não precisa ser a mesma operação elementar. Pode ser uma combinação das três. O importante é que sejam operações elementares. Vejam que aqui a gente usou a terceira operação elementar, segunda operação elementar e terceira operação elementar. Não importa o tipo da operação. O importante é que sejam operações elementares. Então você conseguiu obter uma através da outra por operações elementares. Portanto, elas são matrizes linha equivalentes. Bem, agora como é que a gente vai associar, certo, sistemas com matrizes, certo? O que vai te fornecer essa junção, essa conexão para a gente conseguir resolver os sistemas é esse teorema aí. Para eu poder citar ele mais para frente em outras aulas, então eu vou chamar ele de teorema estrela. A teorema estrela da nossa aula 3. Então ele diz o seguinte: dois sistemas lineares que possuem matrizes ampliadas linha equivalentes são equivalentes. O que isso significa? Sistemas equivalentes possuem as mesmas soluções. Foi o que a gente viu na aula de hoje, no início da aula de hoje. Então, o que ele está dizendo aqui é que se você quiser mostrar que dois sistemas são equivalentes, ou seja, possuem as mesmas soluções, basta você olhar para as matrizes ampliadas de cada um desses sistemas. Se você mostrar que as matrizes ampliadas são linha equivalentes, então os sistemas vão ser equivalentes e, portanto, vão possuir as mesmas soluções. Tá? Se você está curioso para a demonstração desse resultado, você pode ver, por exemplo, o livro do Boldrini. O livro de álgebra linear do Boldrini. Lá tem a demonstração desse fato. Como eu já disse em aulas anteriores, aqui a gente não vai focar nas demonstrações, aqui a gente vai focar em aplicar bem os resultados para poder resolver os problemas. Então,
guardem esse resultado aqui, entendam o que ele quer dizer, para poder aplicar bem ele no momento certo. Então, um exemplo de aplicação desse resultado vem no nosso exemplo 4. Considere os seguintes sistemas de equações lineares. O sistema estrela é o sistema que foi dado no início da nossa aula de hoje, na motivação. E o sistema 2 estrela é esse sistema aqui bem simples. X igual a 4, y igual a 2, z igual a 2. Então, esse primeiro sistema eu vou chamar de estrela, esse segundo, 2 estrela. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo? Nós mostraremos que esses sistemas são equivalentes, ou seja, eles possuem as mesmas soluções. Ou seja, qual é a interpretação e qual é a conclusão dessa afirmação aqui? Que a solução desse sistema é a mesma que essa, mas esse sistema aqui ele já está te dizendo quem é a solução dele. Portanto, ó, x igual a 4, y igual a 2 e z igual a 2 são soluções desse sistema estrela. Se a gente voltar para o nosso exemplo inicial, nós concluímos que são necessários 4 caminhões C1, 2 caminhões C2, 2 caminhões C3 para transportar as 8 máquinas do tipo M1, as 8 máquinas do tipo M2 e as 10 máquinas do tipo M3. Essa seria uma solução do nosso problema inicial. Mas isso aí acontece uma vez que você mostra que esses sistemas são equivalentes. E como é que a gente faz isso? Aplicando o teorema anterior, o teorema estrela. Para mostrar que esses dois sistemas são equivalentes, o que a gente faz? A gente mostra que as matrizes ampliadas de cada um deles são linha equivalentes. A matriz ampliada do sistema estrela, a gente já viu em exemplos anteriores. E a matriz ampliada do sistema 2 estrela é essa aqui. Certo? Onde não aparecem as variáveis no sistema, a gente coloca 0. Aqui. Então, essa é a matriz ampliada do sistema estrela e essa é a do sistema 2 estrela. Então, o que a gente tem que fazer? Para concluir que os dois sistemas são equivalentes, basta a gente mostrar que essas matrizes são linha equivalentes. Então, o que a gente vai fazer aqui é um processo bastante similar ao que a gente fez no exemplo anterior. Nós vamos comparar coluna com coluna, vamos anulando, usando operações elementares de tal forma que a gente consiga, a partir dessa matriz, a gente consiga chegar nessa matriz aqui. Então, vamos lá. Vamos partir dessa matriz e comparar. O que a gente precisa fazer aqui para chegar nela? O 1 já está aqui, ó. Então, vamos anular abaixo do 1. E a gente já sabe qual é a operação elementar que a gente usa para anular um elemento. Terceira operação elementar. Nesse caso aqui, você vai pegar a linha 2 e subtrair com a linha 1. Sendo mais exato, né? Você vai trocar a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Vamos lá. Linha 2 vai na linha 2 menos a linha 1. Então vai ficar ó, 1 menos 1 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. 8 menos 8 dá 0. Lembrando aqui, ó, essa linha e essa linha permanecem inalteradas. A única linha que a gente mexeu foi a linha 2. Então, anulamos o número abaixo do 0. Então, nós temos que anular agora esse 1 aqui. Então, basta usar a mesma tática. Leva a linha 3 na linha 3 menos a linha 1. Então, vai ficar ó, 1 menos 1 dá 0. 2 menos 0 dá 2. 1 menos 2 dá menos 1. E 10 menos 8 dá 2. Então, ó, primeira coluna, a gente já chegou na primeira coluna que a gente queria. Então, agora a gente vai para a segunda coluna. Segunda coluna, ó, tem o 0 aqui, tem o 1 aqui. 0 e 1 aqui. Então, o que você precisa fazer é só anular esse 2. Para anular o 2, mais uma vez, terceira operação elementar. Leva a linha 3 em linha 3 menos duas vezes a linha 1.
Note que se você colocar menos duas vezes, aliás, menos duas vezes a linha 2, tá? Note que se você colocar menos duas vezes a linha 1, você vai perder esse zero que você conseguiu anteriormente. Vai ficar menos 2 aqui. Então, o que você pode fazer para preservar esse zero é subtrair por duas vezes a linha 2, ao invés da linha 1. Uma dica que pode ficar aqui já registrada, com base na análise desses dois exemplos, é: você quer anular um elemento da coluna 1, aliás, da coluna 2 aqui, então você vai focar no elemento não nulo dessa coluna. O elemento não nulo dessa coluna, o único que vai restar depois de você aplicar as operações, é o 1 aqui. E o 1 está o quê? Na segunda linha. Então você vai sempre pegar a linha que você quer anular e vai somar ou subtrair pela linha onde está o 1. Certo? Mais para frente a gente vai chamar esse 1 aqui de pivô. Tá? O pivô da segunda coluna, ou pivô da segunda linha. Então, você vai pegar aqui a linha 2 e vai trocar ela pela linha 2 menos duas vezes Calma aí. Acho que eu troquei os números aqui. Você vai pegar a linha 3 e vai trocar ela pela linha 3 menos duas vezes a linha 2. Agora sim. Aqui, ó, linha 3 vai na linha 3 menos duas vezes a linha 2. Aqui, ó, tá um errinho de digitação, tá? Eu vou consertar depois, quando disponibilizar os slides para vocês, mas aqui é o L2. Então vai ficar, ó, 2 menos 2 dá 0, menos 1 mais 2 dá 1, e 2 menos 0 dá 2. Aí, então, só salientando aqui, ó, tem um errinho, aqui é 2 no lugar de 1. Então vamos comparar agora. A gente já conseguiu, ó, a segunda coluna está idêntica à coluna onde eu quero chegar. Então agora vamos para a terceira coluna. O que é que a gente tem que fazer na terceira coluna? O 1 já está aqui, então você tem que anular esse carinha e esse carinha. Então vamos lá. Vamos pegar a linha 1 e levar na linha 1 menos duas vezes a linha 3. Então, vamos lá. Linha 1 vai na linha 1 menos duas vezes a linha 3. Então vamos lá. 1 menos 2 vezes 0 dá 1, 0 menos 2 vezes 0 dá 0, 2 menos 2 dá 0, 8 menos 4 dá 4. Lembrando, ó, inalterada, inalterada. A única que mudou foi essa aqui. E agora o que é que você tem que fazer? Anular esse menos 1. Então vamos lá. Você vai levar a linha 2 na linha 2 mais a linha 1. Aliás, a linha 3. Linha 2 vai na linha 2 mais a linha 3. Então vai, linha 2 vai na linha 2 mais a linha 3, então vai ficar aqui, ó, 0 mais 0, 0. 1 mais 0 dá 1. 1 menos 1 mais 1 dá 0. E 0 mais 2 dá 2. Então tá aqui, sua nova linha. Deixa eu destacar aqui para você. Aqui mudou essa e aqui mudou essa. Então pronto, agora compare essa matriz com o que você queria chegar. Você chegou nela. Você chegou nela por uma quantidade finita de operações elementares. Tá aqui. Portanto, essas duas matrizes são linhas equivalentes. Você obteve essa aqui a partir dessa por uma quantidade finita de operações elementares. Portanto, as matrizes ampliadas do sistema estrela e 2 estrelas são linhas equivalentes. Portanto, os sistemas estrela e 2 estrelas, pelo teorema estrela, eles são equivalentes. Logo, possuem as mesmas soluções e aí segue a conclusão que a gente falou anteriormente. Então vejam que essas operações elementares, elas não são difíceis, porque elas são de fato elementares. O que você está fazendo é multiplicar, somar e subtrair.
certo? Então, elas, em nível de complexidade matemática, elas são muito baixas. Certo? A complexidade dela é muito baixa. O que você tem que fazer aqui é entender a mecânica da coisa, como funciona para você anular o que você quer anular, onde você quer chegar. Certo? E você só vai conseguir esse tipo de palpite. Por exemplo, eu quero anular esse número, então eu vou levar na linha 2 menos a linha 1. Só vai conseguir isso aí fazendo e refazendo exemplos. Certo? Exemplos que já estão feitos e depois exemplos que você vai encontrar na lista de exercícios, só praticando. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar de você resolver esse problema. Você vai bater o olho e vai dizer, olha aqui, eu tenho que, para anular isso aqui, eu tenho que pegar essa linha, mais essa, mais um múltiplo daquela. Então, só praticando que você vai obter esse tipo de raciocínio. Tá? Mas aqui eu vou destacar novamente que não são operações complexas, não são operações difíceis. Mas, obviamente, você que vai ter que olhar e dizer qual passo você vai ter que usar para poder chegar na matriz que você quer. E esse tipo de análise você só vai conseguir praticando. Praticando e praticando. Então, o primeiro passo que eu sugiro aqui para você é refazer os exemplos que já estão feitos aqui na nossa aula. E, posteriormente, ir para a lista de exercícios e tentar fazer. Então, o que eu posso dizer é prática. Quanto mais você praticar, mais natural vão ser essas operações elementares. Bem, pessoal, então, para a aula de hoje é isso. E aqui vale destacar o seguinte. No final da aula de hoje, como nós conseguimos resolver o problema do sistema do início da aula, você pode dizer, agora com essas operações elementares eu já consigo resolver qualquer sistema que for apresentado, nesse momento eu já consigo resolver qualquer coisa. Bem, não é assim. Nesse exemplo 4 aqui, você teve uma ajuda grande do enunciado. O enunciado ele já te disse qual é o sistema para o qual esse primeiro sistema aqui é equivalente. Então eu já estou te dizendo, mostra que eles são equivalentes. Então você já sabe onde você quer chegar. Mas em geral você não tem essa informação aqui desse segundo sistema. O que é que você faz em geral que a gente vai ver mais para frente? Você pega esse sistema aqui, olha a sua matriz ampliada, usa operações elementares até chegar em uma determinada matriz. Nesse caso aqui, do exemplo 4, a determinada matriz é essa aqui. Esse tipo de matriz aqui, ele possui um nome. Tá? É um tipo especial de matriz que a gente ainda não viu, né, que a gente não viu nas aulas passadas. Esse tipo de matriz a gente vai dedicar uma aula para estudá-las, tá? Que no caso vai ser a nossa próxima aula. Com base na nossa próxima aula, com conhecimento da próxima aula, nós já vamos ter condições suficientes para poder falar de soluções de sistemas em geral. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima aula.